vai resolver essa parada. Olha, o Vieira, ele não resolve nada, essa que é a verdade, né? O Mauro Vieira, ele tá lá porque ele tá. Colocar ele lá, ele é o jabuti no poste, o Mauro Vieira. Quem resolve mesmo as coisas de relação internacional no governo Lula é o Celso Amorim. Vai resolver essa parada. Olha, o Vieira, ele não resolve nada, essa que é a verdade, né? O Mauro Vieira, ele tá lá porque ele tá. Colocar ele lá, ele é o jabuti no poste, o Mauro Vieira. Quem resolve mesmo as coisas de relação internacional no governo Lula é o Celso Amorim. O Celso Amorim, por sua vez, ele é um sujeito que surgiu lá no Lula 1, Lula 2, que era tipo, um apêndice do real Rasputin em matéria de direito internacional do Lula 1 e do Lula 2, que eu não me lembro o nome agora, me fugiu o nome dele, mas que o diabo o carregue. O Celso Amorim, né, ele era tipo o pateta, ele era o imediato desse cara da política externa do PT, histórica. E aí o Celso Amorim herdou essa cadeira, porque como herdeiro, como imediato desse cara que era o Rasputin em assunto internacional, chegou o Lula 3, ele é um cara que tem entrada na Venezuela, ele é um cara que tem entrada com Cuba, ele é um cara que tem entrada com Vladimir Putin. Então o Celso Amorim, ele paira como eminência parda em matéria internacional. O Vieira, que é o chanceler, é o ministro das Relações Exteriores, ele é uma espécie de aspone do Celso Amorim. Ele é o ministro de direito, mas não é o ministro de fato. Então o Lula erra em não ir pessoalmente falar com o Trump. Porque o que aconteceu? Vamos pôr aqui a linha histórica. O Brasil tem um problema com os Estados Unidos, um problemaço para resolver, que não é nem geopolítico. A essa altura do campeonato e pelo tamanho já é político sem gel o problema. Aí nós temos a questão da sanção tarifária de um lado. A sanção tarifária já é um problema, porque tirando a parte da indústria, onde se pratica no Brasil uma taxação do produto americano em cerca de 25%, quando nós vamos para bens e serviços, que é uma coisa que cresce ao longo dos anos, como coisas importadas dos Estados Unidos, bens e serviços, nós temos que a tributação, se não é 50%, é de 60%. Então o que o Brasil ele pode oferecer para balancear se o Brasil ele já é alguém que sobretaxa um país que nunca taxou o brasileiro, taxou em alíquotas ridículas. E de outro lado nós temos a imposição de sanções a ministros do STF. Os ministros da corte, à exceção do Cássio Conká, à exceção do Luiz Fux e à exceção do André Mendonça, 3 de 11. Portanto, as sanções aplicadas a 8 dos 11 ministros, que foi a perda, não é? Nem a suspensão, o cancelamento, a revogação dos vistos de entrada para os Estados Unidos, não só dos ministros, mas também dos ministros, seus cônjuges, companheiros, filhos, enteados e pessoas muito próximas. Nós temos também a mesma sanção aplicada ao PGR, o Paulo Gonet, também aplicada ao Jorge Imbecias, que é o AGU, que está quase se tornando ministro do STF, eu estou quase virando travesti na Itália, ou pulando do 9º andar. Aplicada também ao Ayrton Vieira, que é aquele sujeito que já está me levando 160 mil na justiça. Aplicada também contra o
o outro juiz lá do gabinete do Moraes, Marco Vargas, Antônio, acho que é isso, eu não lembro o nome Vargas. exato dele, e aplicada também ao ministro da Justiça, Henrique Ricardo Lewandowski, que tal como o Celso Amorim era o imediato, era uma ameba, mas era o imediato do cara fodão do direito internacional, o Lewandowski, ele era a ameba imediata do professor Dalmo de Abreu Dallari, um dos fundadores do PT, que foi o que fez o Lewandowski, porque o Lewandowski mesmo não sabe fazer o ó com o copo. Não sabe. Ele tem dificuldades sérias. Eu já ouvi falar? Não. Eu sei, eu vi. Logo, Segré, além dessas sanções, tem a questão morais, que é a Magnitsky para ele, para a esposa e para o escritório da esposa. O Lula teve a oportunidade de negociar com o Trump. Ficou aquilo, vou falar, não vou falar. Na reunião da ONU, que a Globo distorceu, a Globo, a Folha, o Estadão, a velha tranqueira de imprensa, que não pode ser chamada de imprensa, distorceu tudo. Disseram que o Trump caiu de amores pelo Lula, que rolou uma química. Bando de imbecil. Por quê? O que aconteceu naquele dia? Trump estava lendo o seu discurso no teleprompter e Lula e Janja estavam tricotando. O Lula não fala inglês. A Janja de inglês só fala fuck you. E os dois estavam sem o tradutor simultâneo, ponto. O Trump viu. Aí ele fez aquele gracejo que todo mundo ficou sem graça e fez os companheiros, né, os Goodfellas, Janjo e Janja, colocarem o ponto ali e prestarem atenção. Ele deu uma tirada de sarro e a imprensa, né, que é a assessoria de publicidade e propaganda do governo, né, mandaram lá, ai, o William Bonner me salva. Aí o William Bonner vai, eu salvo, claro que eu salvo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita audiência, meu amor. Agora eu tenho a Fórmula 1 também, eu tenho a Ana Maria Braga, eu tenho tudo. O William Bonner é chato, você sabia, Segré? Não. O William Bonner é insuportável. Você sabe que lá no Rio de Janeiro, no bairro onde ele tinha a sua residência, tem uma vizinha dele que tinha a casa mais exuberante ali do bairro dele, é uma amiga minha. Aí ela falou que ninguém chama o William Bonner porque ele olha as coisas com uma inveja tal que as coisas quebram dentro de casa. Caramba. É verdade. Então ele é o chatão do bairro. Aí a Globo fez, não, o Trump caiu de amores pelo Lula. Aliás, quem não cai de amores por este homem? Ele chega a dar uma baforada, vem aquele metanol em vapor, você cai, né, pelo Lula. Mas aí é o seguinte, aí o Trump falou, não, vamos conversar. E o Lula falou, não posso, estou muito ocupado. Aí depois vai que vai, ele liga para o Trump. Aí eu fico perguntando, como é que foi essa conversa, já que o Trump não fala português e nem o Lula? Como é que foi? A assessoria de imprensa do Lula falou que ele falou uma coisa, o Trump falou que foi discutida outra, e a gente não sabe o que foi discutido. A gente só sabe que ele mandou nem o Celso Amorim, que já é ruim, mandou um pior. E o Trump, por sua vez, colocou um cara que tem um posicionamento contrário ao progressismo, a esse esquerdismo. Então, boa coisa a gente não pode esperar do Brasil. Desculpa fazer toda essa recapitulação, mas é necessário para que as pessoas não se percam. Você quer dizer alguma coisa desta reunião, Segré? Foi perfeita, a tua posição foi perfeita. Colocar Marco Rubio é uma forma de falar para o governo brasileiro, a questão não é comercial. É descendente de cubanos, detestam os comunistas e os socialistas. E nessa reunião, que eu acho não é presencial e não é com Trump e Lula, porque eu lembro de uma reunião com o presidente da Ucrânia, Zelensky, e o Trump, que foi um vexame para Zelensky. Teve outra reunião com um dos presidentes ditadores da África, que o Trump falou,
É você falando isso aqui e mostrou na tela da TV uma fala muito ruim desse presidente. Então, teria sido humilhado se o Lula ia presencialmente. Mas eu sei o que foi uma ligação que teve Lula quando estava na ONU para a recepção do hotel, pedindo chá para ele e para Janja no quarto 222. Você quer saber em inglês o que ele falou? O que? Fala. Tuti, tu. Eram 2 chás para o quarto 222. Isso é uma piada? Tu. Isso é uma piada? É uma piada. Ah. Pô, Bibi, foi uma piada legal. É a única coisa que o Lula fala em inglês. Essa é a risada do Carlos Alberto de Nóbrega. O Bolsonaro, pelo menos, ele era espirituoso. Era. Quando ele falou lá no palanque, lá, né, aquele lá do ice cream, seller, Sim, não sei o que, etc e tal. Water, aí eu falei assim, nossa, que pronúncia boa, hein, presidente? Ele falou assim, é que eu fiz aula com o Joel Santana. Ele é espirituoso, pelo menos, é espirituoso. Agora, a próxima notícia é que o líder do PT... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.